O alcoolismo é uma condição crônica e progressiva caracterizada pelo consumo excessivo e descontrolado de álcool. É um problema de saúde pública global que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. O álcool é uma coisa que mexe com o sistema nervoso central. Eu até falo sempre, pessoal, dois vícios que nós temos na sociedade são o álcool e o tabagismo. Só que quem tem o tabagismo, o fumo, no caso, que provoca muitas doenças graves e sérias, o câncer é a principal delas, ele, quando de repente se isola da família, vai fumar ali aquele cigarrinho que eu acho fedorento, mas ele está na dele, ele está fazendo afastado. Ele não mexe com o lance familiar. Já o alcoolismo mexe com toda a família. Quem tem um pai alcoólatra que de repente sabe que de repente as filhas têm vergonha de buscar o pai numa praça embriagado, elas têm vergonha de repente de chegar o pai violento em casa. Então o alcoolismo mexe com a questão familiar. Nenhuma pessoa que vive no ambiente com alcoólatra pode dizer que é uma pessoa equilibrada, porque está o tempo inteiro vendo, a sociedade vê que está aquele tempo inteiro ele está numa questão de instabilidade emocional. Você não sabe quando seu pai vai chegar. Isso na parte social, na parte de família. Do ponto de vista individual, o que acontece? O álcool, apesar de ser uma droga que é lícita, a gente fala lícita por quê? Quem vende álcool paga imposto e quem bebe álcool é com seu dinheiro, vai fazer o que quiser. Só que algumas pessoas não têm limites. Algumas pessoas, a maioria das pessoas, inclusive, que bebem, não sabe quando parar. Elas vão naquela euforia do álcool e não sabem quando parar. E se esquecem que o álcool não é aquela coisa só daquele dia. O álcool tem sérios efeitos colaterais que são a longo prazo. Então, o cara bebe todo dia. O fígado não foi preparado para receber álcool todo dia. O estômago também não. Então, você vai desenvolver uma gastrite para começar, ou vai desenvolver uma úlcera lá na frente. Mas, principalmente, as doenças que matam relacionadas ao álcool é a cirrose hepática, é a degeneração do fígado. O fígado é um órgão que é responsável por muitas coisas. É uma usina que nós temos no corpo, responsável por muitas atividades. Então, uma pessoa que bebe, você vai ver como é que ela fica logo com o tempo. É aquela pessoa com a barriga enorme, que a gente chama de barriga d'água, que é a ascite. Você vê aquelas aranhas que ficam como fossem umas aranhas na pele, você vê a pele ressecada, você vê que é uma pessoa desnutrida, uma pessoa desidratada e uma pessoa que mentalmente não está qualificada para uma vida saudável. Então, o alcoólatra, infelizmente, é como se fosse um suicídio a longo prazo. Você que bebe bastante, todo dia está cometendo um pequeno suicídio. Ele pensa, não, eu estou bem. Mas aquele efeito de euforia que ele hoje tem com um copo de vinho ou um copo de cachaça, amanhã ele quer ficar alegre de novo, só consegue com um copo e meio. Daqui a pouco aquele efeito está normal, ele só consegue com 2. E quanto mais álcool ele ingere, mais o fígado sofre. E outros órgãos também. Então, o alcoolismo, eu sempre falo, é um suicídio a longo prazo. Você está se matando, está roubando anos da sua vida lá na frente, porque você, de repente, não está conseguindo controlar um hábito, um vício que, infelizmente, é deletério para o ser humano. Então, eu digo, pessoal, uma coisa é você tomar todo dia um copinho de vinho. É bom para a circulação até. O vinho, que nas dietas do Mediterrâneo, por exemplo, está comprovado que as pessoas que tomam bastante azeite, comem bastante verdura e tomam um cálice de vinho todo dia, vivem mais e com mais saúde. Mas o pessoal não se conforma em tomar um copinho de vinho, quer tomar um copo de uma coisa que tenha mais álcool, gradação alcoólica maior. E isso é como eu falei, pouco a pouco vai deteriorando o nosso amigo Figueiredo, o fígado, e lá na frente você vai ter pessoas muito jovens, com 40 anos de idade, com 30 anos de idade, morrendo de cirrose. O que é cirrose? Não é um câncer do fígado, é uma degeneração, é como se fosse o fígado apodrecendo cedo, porque o fígado não foi preparado para aguentar aquela carga de álcool que o pessoal quer colocar. Além dos impactos devastadores na saúde física e mental dos indivíduos afetados, o alcoolismo também gera consequências sociais, econômicas e familiares significativas. Então, o alcoólatra, queira a gente ou não, é um mal social. A gente precisa, de alguma forma, tratar, porque é um vício que leva até mesmo à perda de seres humanos pelas doenças e leva à questão mental também. Uma pessoa que é alcoolizada, ela não leva uma vida saudável mentalmente. São pessoas deprimidas, são pessoas que geralmente são desqualificadas para a vida laboral, para trabalhar, são pessoas que, de repente, provocam sérios problemas familiares e sociais pela questão da bebida. Aí vai entrar naquela questão de hoje em dia, o que é que mais tem? Acidentes. A grande maioria dos acidentes são provocados por pessoas no trânsito, motocicleta, tudo, por pessoas que estão alcoolizadas. Então, você vai ter mortes precoces, perdas precoces de vida das pessoas jovens, você vai ter absenteísmo ao trabalho, pessoas que faltam, que diminuem sua produtividade por causa do álcool, pessoas que deixam pessoas viúvas, e o sistema previdenciário tem que pagar viuvez precoce para essas mulheres que com o marido morreram cedo. E eu sou um exemplo disso. Meu pai morreu com 38 anos de idade, porque era formado, tudo, muito inteligente, mas morreu com 38
18 anos, foi beber uísque e morreu num acidente de carro. Então, pessoas que podiam dar muito mais para a sociedade e que, infelizmente, o álcool vem limitar sua vida laboral, produtiva, familiar, amorosa, tudo, pela questão de repente, você não conseguir controlar um vício. Então, é muito importante que as pessoas, quando começarem a beber, principalmente os jovens, sejam orientados que aquela euforia que o álcool provoca tem um custo, tem um preço físico, na parte não lá na frente a questão do fígado e de outros órgãos, e um preço mental, porque uma pessoa que depende do álcool para ser feliz e para se autoafirmar é uma pessoa doente. A gente tem que pensar ela como uma pessoa que tem um problema mental. Tá? Então, é muito importante que a sociedade como um todo se una para combater o vício do alcoolismo, principalmente tentando fazer medidas de prevenção na questão dos jovens que começam muito precocemente a beber, a ingerir álcool de uma maneira totalmente desregrada, de uma maneira que, de repente, faz com que o álcool pareça ser vamos dizer assim, a válvula de escape dele para a vida. As pessoas falam assim, no final de semana eu não sou feliz se eu não beber. Isso já é alcoolismo. Então, a gente precisa ter muito cuidado porque as pessoas não pensem que o alcoolismo é uma coisa natural, é uma coisa banal, é uma coisa que não leva a nada sem consequências. Muito pelo contrário, temos consequências sociais, individuais e familiares provocadas pelo álcool.